Colaborador admitido, você é funcionário. Aí a gente tem o processo normalmente de onboarding, que também vai ser ali no módulo de Journeys, que é normalmente o que acontece na empresa a partir do primeiro dia. Então, no primeiro dia, a gente vai ter ali, né, uma apresentação institucional, você vai conhecer a empresa, vai conhecer as áreas, você vai ter que assinar o contrato, você vai assinar, sei lá, o termo de concessão de equipamento, do notebook. Se você tem ali entrega de kit, de crachá, esses itens eles vão ser entregues para você presencialmente, né, se é um trabalho presencial. E normalmente você vai ter ali também treinamentos obrigatórios, né, que você vai ter que fazer ali nos primeiros dias, e você vai ter a escolha dos benefícios. Então, se você quer pôr dependente no plano de saúde, se você não quer, se você quer vale refeição ou você não quer. Falando dos treinamentos, não só na admissão, mas até pós-admissão. Você tem a possibilidade de fazer os treinamentos no HCM, então o HCM vai ter N formatos, os principais são vídeo, SCORM e PDF. Você vai poder fazer treinamento presencial e depois um instrutor registrar, por exemplo, a presença. Tem treinamentos que eles são obrigatórios porque o seu gestor ou RH atribuíram a você. Tem treinamentos que são recomendados, né, pelo RH, então você faz se você quiser. E você ainda pode navegar em todo o catálogo de treinamentos e escolher cursos, né, de forma livre para você fazer, né, por sua própria escolha. Dentro dos cursos, normalmente você pode ter tanto avaliações de satisfação, né, de pesquisa ali, de qualidade, quanto avaliações de aprendizagem, que aí de fato é para saber se você aprendeu o negócio. E você também pode ter dentro do HCM, dentro do módulo de Learning, a geração de certificado de conclusão para os treinamentos. É muito comum que quando as empresas trabalham, né, com metas individuais, você tem ali uma parte de contratação de metas. Então, dentro do HCM, a gente consegue no módulo de metas ter tanto as metas individuais que o colaborador vai contratar, tem as metas corporativas que são os indicadores da empresa, normalmente são ali, né, o gatilho para pagar ou não bônus, por exemplo, o PLR. E você ainda pode ter metas que são específicas por área. Então, metas específicas, por exemplo, do RH, metas específicas da TI. Tem clientes que só tem um tipo, tem clientes que tem 2 tipos dessas metas, tem clientes que tem todos os tipos de meta possível. E a gente consegue gerenciar tudo isso no módulo de metas. Então, normalmente, o colaborador ele vai contratar essas metas, ele vai inserir as metas dele pensando nas metas individuais. O gestor vai validar essas metas, ou ele mesmo pode atribuir uma meta para o colaborador, e o RH também pode fazer a atribuição de metas. Mas normalmente o papel do RH ele acaba sendo muito mais de fazer a apuração dos resultados dessas metas, né? E se o colaborador bateu as metas dele ali no final do ciclo de apuração. E aí a gente vai ter avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, como eu já comentei anteriormente, a gente tem avaliação 90 graus, 180 graus e 360. A avaliação 90 graus é uma avaliação do gestor. A avaliação 180 graus eu tenho uma autoavaliação do colaborador e uma avaliação do gestor. E quando a gente fala de 360, eu tenho a autoavaliação, eu tenho a avaliação do gestor e eu tenho a avaliação de pares e indicações. E normalmente eu vou ter ali o colaborador avaliando o seu próprio gestor como uma indicação na avaliação dele. Então, fui lá, contratei as minhas metas no começo do ano, trabalhei nelas, chegou no final do ano, o RH apurou, teve ali também o processo de avaliação de desempenho, que normalmente é baseado em competências, fiz a minha autoavaliação, participei do processo de avaliação de desempenho. Normalmente vai acontecer uma etapa em muitas empresas, que são os comitês de calibração, que os colaboradores não participam, normalmente é o RH e os gestores que vão participar, então só quem tem equipe normalmente. O RH vai criar as reuniões ali dentro do HCM, tem o pré-work para o líder, então tem algumas avaliações e algumas informações que o líder precisa coletar do seu time para conseguir defender o time dentro do comitê, e aí de fato vai chegar o dia do comitê e de avaliar as pessoas, considerando a avaliação de desempenho, considerando as entregas, considerando o potencial dessas pessoas e entender quais são os próximos passos, né, para cada grupo ali dentro a partir dessa avaliação e dessa calibração.
No módulo de sucessão, normalmente o processo final ali de Ninebox, né, de avaliação de talentos, ela já vai meio que indicar algumas pessoas que poderiam ser sucessores, né, de posições-chave, por exemplo. A gente pode fazer isso de forma integrada com os comitês ou de forma totalmente separada, isso é uma questão de processo de escolha, mas a gente pode criar e mapear essas pessoas ou essas posições-chave e criar plano de sucessão para essas pessoas. Então, basicamente é criar uma marcação ali no sistema dizendo, olha, essa pessoa precisa de sucessores e a gente precisa treinar, né, desenvolver essas pessoas. Então você consegue associar pessoas ali como, né, potenciais sucessores e ir criando, por exemplo, ações de desenvolvimento para essas pessoas para que elas estejam preparadas, né, a hora que surgir a oportunidade de fato suceder, né, aquela posição, aquela pessoa que saiu, se ausentou. Fechando esse processo de, né, avaliação de desempenho na Ninebox, normalmente a gente vai ter a parte de feedback. Então, dentro do HCM a gente tem a possibilidade de feedback. Então, dentro do HCM a gente tem o que a gente chama de feedback a qualquer momento. Então, eu posso, sei lá, depois de uma reunião, ir lá e já fornecer um feedback para alguém que participou da reunião comigo. Eu posso, depois de um projeto, fazer isso. Eu posso, pós-avaliação, fazer isso. Mas todo colaborador consegue dar um feedback para todo outro colaborador. Então, eu posso pesquisar alguém ali no organograma da empresa e dar um feedback se é alguém que eu interagir, por exemplo, né, em um ou mais momentos. E a gente tem, de fato, o feedback que ele vai acontecer pós o processo de avaliação de desempenho, que é para trazer para o colaborador o resultado, né, de todo esse processo de avaliação. Então, esse processo ele pode ser registrado no sistema e tem algumas formas de a gente fazer isso, mas ele normalmente ele acontece também externo ao sistema, no sentido de que o gestor ele vai sentar com o colaborador, vai explicar para ele, né, como foi a avaliação, vai mostrar a avaliação, e isso caminha para que eles construam juntos o PDI, que vai ser lá no módulo de planejamento de carreira. Então, olhando para o agora, quais são os pontos que aquele colaborador precisa desenvolver, e olhando para o futuro, quais são os pontos que ele precisa também aprimorar para chegar e poder ocupar as posições, as posições que ele tem interesse ali dentro da organização.